Dando continuidade à trajetória histórica da Faculdade de Educação Física na Universidade de Brasília, convidamos o ex-estudante pioneiro do curso de Educação Física, João Bosco de Souza Natal, formado no segundo semestre de 1977. Através de sua memória e suas histórias, conheceremos um pouco mais da educação física na universidade. Seja bem-vindo, Bosquinho! Ô, Alessandra, muito obrigado pela sua paciência, obrigado pelo convite. Eu gostei muito da ideia de gravar essa entrevista, porque se alguém passar essa entrevista em uma comunidade pobre, para alguma criança, para uma pessoa que tem bastante dificuldade de estudar, ela vai ver que é possível. E então, eu me lembro que quando eu entrei na UNB, de 0 a 100, a minha chance de permanecer era 3%. Então, é por isso que eu aceitei participar dessa entrevista, porque no decorrer dela eu vou expor de todas as dificuldades e alegrias que eu tive aí dentro da UNB. Foram 3 anos e meio no curso de Educação Física e 4 anos e meio no curso de Psicologia. Eu falo que foram 8 anos muito sofridos, mas foram os melhores anos da minha vida. Então, vamos começar pelo início, a entrada, o ingresso. O seu ingresso foi via vestibular? Foi transferência? De onde o senhor veio? Porque a Brasília tinha 12 anos, né? Então, dificilmente, não tem como alguém nascido em Brasília fazer o vestibular, a idade não era suficiente. Então, qual é a sua origem? De onde o senhor veio? Qual foi a forma de ingresso? Eu vim de Araxá em 1958. Olha para você ver como é que a minha vida está ligada ao esporte. O dia que eu cheguei na Camargo Corrêa, em 1958, o Brasil tinha sido campeão do mundo. Mas como o acampamento da Camargo Corrêa estava terminando de fazer as casas, eu voltei para Araxá. Aí só voltei de novo para Brasília em 1961. Aí a gente já estava morando no Bandeirante. Em 1961, nós mudamos para Taguatinga. Quando nós mudamos para Taguatinga, em 1962, eu cheguei aqui, o Brasil tinha sido bicampeão do mundo de futebol. No mesmo dia que eu pus o pé aqui, estava comemorando o bicampeonato. Então, eu saí de Araxá, vim a primeira vez em Brasília em 58, voltei a segunda vez em 1961, no Bandeirante, e em 62 eu cheguei em Taguatinga. Aí foi só alegria. Seus colegas que iniciaram o curso foram Agnaldo Santos Brito Freire, agora eu vou fazer uma chamada, Luiz Edson Homero Brito, Kátia Pâmeras Freitas da Cruz, Getúlio Corrijo Barbosa, Maxwell Jacinto Melo, Neuza Maria Paula Ferreira, nós já entrevistamos, e Álvaro Lúcio Aguiar Silveira. São seus colegas de ingresso do curso. Me fale um pouco sobre esse início de curso. Como é que era essa turma, as aulas, as disciplinas, a parte teórica e prática? Bom, aí de 1962 até 1973, quando eu entrei, em 74, quando eu fiz vestibular, eu cursei o curso de... Eu vou falar da turma, mas eu tenho que falar como é que eu cheguei, né? Eu cursei o curso de enfermagem. Quando eu estava fazendo o primeiro ano do científico, veio a reforma de ensino. E aí eu fiz um concurso, tinha 25 vagas, eu passei em 5º lugar para fazer o curso de enfermagem. Mas isso aí, com a reforma de ensino, eu fiquei muito chateado,
porque no curso de enfermagem, no básico, eu tinha todas as disciplinas, porque antes da lei 5692, você tinha a lei Capanema, que era clássico e científico. E eu pretendia fazer o científico porque eu queria fazer medicina. Mas, com a reforma de ensino, eu não pude fazer o curso de medicina. Aí eu optei por enfermagem, porque eu não ia fazer os outros 2 anos do científico. E no curso de enfermagem, eu não vi matemática, português e física. Só vi isso no primeiro ano. No segundo e no terceiro ano eu não vi. Então, para fazer o vestibular, aconteceu um fato engraçado. Eu vou entrar na turma lá, tá? Mas eu tenho que contar o que aconteceu, porque a chance era 3% em 100. Então, ninguém sabe disso. Eu nunca falei isso para ninguém, porque a gente era tão corrido e tão sofrido que você tinha que se manter na universidade e trabalhar. Então, como eu entrei no cursinho, um amigo meu tinha perdido o cartão do Objetivo. E ele estava desesperado, porque nessa época eu trabalhava. E ele já estudava no Objetivo. Ele estava desesperado, porque eu tinha que arrumar outro cartão para frequentar a aula. Aí eu falei, quanto que é o cartão? Ele falou, R$ 50. Eu falei, não, eu tinha o equivalente a R$ 50, não era reais naquela época. Aí eu comprei o cartão para ele. Aí estudava eu não vou falar o nome das pessoas aqui, porque eu e mais 3 amigos. Aí que nós tivemos a ideia. Moço, você está estudando na EIT, não tem português, não tem matemática, não tem física, você não vai passar no vestibular sem essas 3 matérias. Aí o que eles fizeram? Cada mês eu comprava um cartão de um dos 3 amigos e assistia um cursinho do Objetivo só com o cartão. Foi uma desonestidade, mas foi o único jeito que eu vi de ter pelo menos uma chance mínima de fazer vestibular. Bom, quando eu passei no vestibular, os 3 amigos estavam comigo, um passou, os 3, nós 4 estudamos juntos. Eu vou falar o nome, porque ele é famoso no mundo inteiro. Um passou para processamento de dados, Pedro Murphys, ele é do CERN, é um cara que o mundo inteiro conhece na área de informática. O outro é o Boscão, pai do Kaká. Kaká, que foi jogador da seleção brasileira, etc. Os outros 2 são o Serginho, que foi diretor do SESI, e o outro é o Gabriel de Lima Ferreira, que é alguma coisa do Banco Mundial. Então, nós 4 fizemos vestibular juntos, e aí, ao chegar na UNB, eu tive um choque, né? Porque quando você vai fazer vestibular, você faz aquela inscrição, tudo lá, você é todo calorão, você não sabe nem o que você está fazendo ali. Mas depois que você passa, e no dia que eu passei, inclusive, os meus amigos, né, os que estudavam comigo, estavam comigo, passou eu e o Pedro, depois passou o Boscão, no vestibular seguinte passou o Gabriel. E em 4 vestibular, nós 4 entramos na UNB. Aí minha mãe falou assim, essa é a sua chance, meu filho, aproveita. Então eu nunca esqueci disso e passei no vestibular, acho que foi muita sorte, não sei se eu tinha um conhecimento suficiente, né? Passei e ao chegar na UNB, depois daquele processo de fazer inscrição, seletivo, etc., eu cheguei com aquele papel na mão, né? ICC 11, ICC não sei o quê, IB não sei o quê. Meu Deus, o que é isso? Mas foi aí que eu notei uma coisa. Foi a primeira vez na minha vida que eu achei uma coisa maravilhosa na UNB. Não tinha porteiro. Essa foi, falei, caramba, como é bom você estudar num lugar que não tem muro, tem jardins, tem flores. E não tem nada a ver, mas eu vou falar.
E ao que eu desci do ônibus, tinha um. Eu lembro sempre da piada lá do. Fale sobre o, o Vale do Peão, né? Tinha um peão com radinho de pilha no ouvido, né? E a música que estava tocando era a sessão das 10 do Raul Seixas, 6h30 da manhã. Ao chegar do interior, eu olhei aquilo, vi os IPs tudo colorido, né? A UNB é muito bonita. Aí eu falei, caramba, que mundo novo é esse que eu vou encarar? A turma e o vestibular, eu vou falar agora, eu fiz o vestibular junto com o filho de um deputado pelo estado, você pode pesquisar aí, depois de muitos anos eu lembrei disso, eu pesquisei, do estado do Ceará, João Bosco de Souza Carmo. Eu sou João Bosco de Souza Natal, nós fizemos vestibular um ao lado do outro. E o vestibular era 3 dias, né? E a gente conversou no primeiro dia, no segundo e no terceiro dia ele falou assim, você não me falou ainda para que você vai fazer vestibular. Eu falei, para professor de educação física. Ele não faz isso, pelo amor de Deus, você é muito inteligente, não faz isso não. E anos depois eu entendi como ele era filho de político, por que ele falou isso. E como foi essa notícia que o senhor foi aprovado? Como é que ficou sabendo? Foi na UNB? Alguns colegas foram via rádio? A Não, sensação. herança do meu pai ainda, porque aí é outro processo que eu ainda vou ter que falar aqui, que eu nunca falei nada para ninguém, né? E por isso, se alguma criança, algum adolescente tiver a paciência para ouvir, ele vai entender o tanto que você tem força e você não sabe de onde essa força vem. Então, a gente tinha uma radiola imensa chamada Pioneer. Ela tinha rádio, radiola e um alto-falante bem grande do lado. Era uma coisa chique, era quando meu pai trabalhava, nós tínhamos uma oficina mecânica e de lanternagem, até 1974. Aí, depois disso, ele virou alcoólatra e ele e minha mãe, eu sou de uma família de 3 irmãos. Meus 2 irmãos, em 70, um foi expulso do CTN porque fazia jornal contra o governo. E em 71, meu outro irmão foi expulso do SEAB porque também fazia jornal pela União Nacional dos Estudantes. Né? Um foi expulso no 477 em 70 do CTN e o outro foi expulso do SEAB. Não, então, o único que não foi expulso na época de ginásio foi eu. Eu fui só expulso em 82 da UNB. Por Aí quê? já foi outro processo. Oi? Por que foi expulso? Já me conta essa história. Não, essa história ela é em decorrência do primeiro ciclo internacional de palestras, né? Veio Sartre, John Kennedy Galbraith, veio o Celso Furtado, veio Harry Kissinger, e nós fomos expulsos, eu e mais uns 8 alunos, porque no dia da palestra do Harry Kissinger, nós esvaziamos todos os pneus da comitiva do Harry Kissinger e cercamos o Harry Kissinger. E ele tinha uma limusine imensa, mas a limusine com todos os pneus vazios e os carros da comitiva com os pneus vazios, não tinha jeito de ser evadido do local. E para mim foi a maior glória que eu tive na minha vida, foi ver o Harry Kissinger saindo dentro de um camburão. Explica para nós quem é essa pessoa, porque muita gente não conhece, principalmente jovens, e por que esvaziaram os pneus. O Harry Kissinger era o principal interessado na guerra do Vietnã, porque ele era interessado
no lobby da indústria armamentista americana. Isso nos anos 60, né? Os Estados Unidos matou 40 mil pessoas no Vietnã, isso é um absurdo. Então, a gente estava sob um regime ditatorial aqui e foi um jeito de nos manifestar contra a ditadura americana, imposta ao Brasil através dos militares brasileiros. Certo, certo. Esclarecemos essa parte da história. E voltamos agora ao início do curso. 74. Isso, voltamos ao início do curso. Me conta sobre as aulas práticas, teóricas, aquelas disciplinas que muita gente diz não ter nada a ver com a educação física, mas que eram obrigados a cursar. Bom, aí que começou todo o problema, e você que é jovem, é bom que você escute isso aqui. Se algum jovem tiver paciência para ouvir, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem tão pouca paciência. Eu fiz o básico de medicina, engenharia, era o básico de ciências matemáticas, né? Porque a UNB era Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Tecnologia, sempre foi assim, né? Então, nós fizemos, quem passou para Medicina, Educação Física, fez o básico de Medicina, Cálculo, Física, Química, Biologia e práticas educativas lá, né? Era prática 1 e prática 2. Então, no primeiro semestre, devido a não ter 2 anos de matemática, e só com as aulas que eu peguei no cursinho, eu tive que trancar matemática, que era cálculo 1, e tive que trancar física, porque olha que o professor falava em ângulo θ lá, eu tive que procurar onde estava esse ângulo θ, eu nem sabia por onde passava esse ângulo θ. Bom, passei em Química com MM, era muito difícil passar em Química, porque nos provões, você tinha 3 provões, cada errada anulava uma certa, e era provão mesmo, igual do vestibular, para selecionar para você entrar. Era muito difícil passar em Biologia, porque tanto em Química quanto em Biologia você tinha os laboratórios. Então, no primeiro semestre, eu só fiz prática desportiva 1, lá no departamento. E foi aí que eu conheci o Fernando. Eu achava ele um cara meio intransigente, o Fernandinho, nadador, mas ele era gente boa, ele tentava me dar uns conselhos, mas eu era meio cabeça dura, porque ele era muito devagar e eu era muito acelerado e a gente tinha sinais trocados, mas nada que aconteceu foi por culpa dele, mais por culpa minha. O Fernandinho é aluno, professor? Orientador. Ah, Era meu orientador. certo. Bom, aí no primeiro semestre eu tranquei, né? A gente só ficava lá no Minhocão, né? Aí tinha aula de cálculo no ICC-11, no ICC-12, no ICC-15, e aí que eu olhei aquele papel que eu lembrei lá da música do Raul Seixas, eu falei, agora que eu estou entendendo isso. Aí fui me adaptando, né? E, bom, o primeiro semestre, como eu tinha trabalhado, eu fiz um acordo que eu passei em julho, né? Passei no vestibular do meio do ano. Então, eu trabalhei até o último dia de julho, cumprindo o aviso prévio. Aí eu fiz um acordo lá na empresa que eu trabalhei, né? Devido a isso, eu sou muito organizado. Eu trabalhava como office boy numa empresa que tinha 380 firmas, e durante 4 anos eu entreguei documentos nessas 380 firmas, todo tipo de documento que você pensar, nunca entreguei um documento errado. Caramba, isso já me dava confiança para estudar, entendeu? Porque depois eu voltei, muito tempo depois que eu formei, eu voltei lá,
José Paulino, que era meu chefe, eu tenho que contar essa história, porque faz parte da minha formação. É, eu sou um cara extremamente organizado até hoje. Pode olhar lá pelas medalhas. É, ele falou, Bosco, depois que você saiu daqui, nós já contratamos 3 motoboy para a parte fiscal e 3 motoboy para a parte de recursos humanos, e os 6 caras não dá conta de fazer o que você fazia sozinho. Isso 380 filhos, você acredita nisso, menino? não, Eu isso é encarregava o muito documento e bom. buscava. Isso é Eu muito bom, encarregava o documento e reconhecimento. buscava. Esse reconhecimento é muito bom, isso dá força para continuar e dá, igual o senhor falou, dá segurança, né? Que tem capacidade que consegue. Bom, aí o que aconteceu? Juninho, vem cá, faz favor aqui, Juninho, só um minutinho. Amanhã eu e o Márcio vamos chegar lá 11 horas para você ajudar a gente nos lanches de computador, falou? Falou, obrigado. Esse menino aqui é o que trabalha comigo lá na rádio, faz a função lá de operador. Esse problema que nós tivemos aqui, ele resolve em 1 segundo. Falou, Juninho? Então, foi isso, né? Aí, o que eu fiz com o Zé Paulino? Ele me deu tudo de uns 4 anos de fundo de garantia e pagou meu férias, pagou tudo. Reconheceu que eu era um bom funcionário e foi o dinheiro que me manteve agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro da UNB, até quando eu fiz o verão de sociologia e filosofia, até março do ano seguinte. Aí depois acabou meu dinheiro, aí que começa a minha história. E quais eram as despesas da UNB? Como é que funcionava a alimentação, transporte naquela época? Qual é a despesa que tinha e quais as dificuldades enfrentadas? Bom, a gente saía aqui de Taguatinga, quando você perdia o ônibus das 6 horas, você saía num ônibus aqui no centro de Taguatinga, de frente ao Estela Maris, tinha um, uma parada de ônibus imensa. E os ônibus, você ia de pendurado na porta, porque quando chegava no viaduto, o motorista dava aquela brecada e todo mundo chegava para frente, você terminava de entrar no ônibus. Você só absurdo. Bom, mas aí que você terminava de entrar no ônibus, aí você chegava na rodoviária e pegava o ônibus para o UNB. Aí que a gente aprendeu que tinha, aí que você começa a ver o que é uma estratificação social, né? Que aí a gente aprendeu que tinha que comprar passe, que tinha que comprar 2 passes, que tinha que comprar o almoço no bandejão, que você só ia voltar para casa 10 horas da noite e você só tinha o café da manhã e o almoço. Você só ia comer de novo 10 horas da noite, só que chegava em casa. E todas essas dificuldades. E a partir de janeiro, a partir de fevereiro de 75, não tinha mais dinheiro. Eu tinha que resolver esse problema. E como E aí, resolver o problema? aí meu pai era alcoólatra, eu já não contava mais com ele. Tinha que pegar ele no meio da rua, levar para o hospital. Era uma dificuldade, mas eu nunca falei isso para ninguém, entendeu? Isso era um problema meu. Eu acho que ninguém tinha que saber disso, não. Foi um problema meu. Eu e minha mãe seguramos essa barra. E as aulas? Como é que funcionavam as aulas, a teoria e prática? Bom, aí eu fiz PD1. Em março, quando a gente voltou, eu fiz o verão, né? Eu fiz o verão de sociologia. Eu lembro que tinha 200 e tanto alunos, só passaram uns 60. No curso de filosofia foi pior ainda, tinha uns 500 alunos, passaram 50. E graças a Deus eu passei nos 2. E foi muito bom para mim, né, que eu comecei a perceber como é que era a sociedade, porque até
a quarta série de ginásio, não sei se você sabe como é que funcionava antes da reforma de ensino, era a primeira série de ginásio, segunda série de ginásio, terceira série e quarta série. Até a quarta série de ginásio, a única coisa que eu fazia na minha vida era ir para a escola e jogar bola. Antes da aula, durante a aula, na hora do almoço, depois da aula e à noite. Aí, quando eu passei para a enfermagem, que eu falei, não, agora eu tenho que estudar, né? Porque eu queria ser jogador de futebol. Eu tentei até no juvenil do CEUB. Aí falei, ó, não dá mais, desisti. Aí eu fui estudar e a partir de março de 75 eu conheci o que é pobreza. E foi quando eu comecei as aulas de G1, atletismo 1, voleibol 1 e natação 1, além da prática desportiva. E aí eu tinha que organizar isso junto com a aula de cálculo que eu tranquei e com a aula de física que eu tranquei. E ainda tinha um problema maior, dona Alessandra. Eu tive que arrumar dinheiro, não sei aonde eu arrumei, para pagar um cursinho pré-universitário para aprender toda a matemática do ensino médio e a física do ensino médio. Ou seja, eu saí... Que não aprendeu na época porque estava na quadra jogando bola. Não, eu estava no ensino médio e a reforma do ensino não tinha aula no curso de enfermagem, nem de português, nem de matemática, nem de física, no curso de enfermagem. Nossa! Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que o enfermeiro não vai nem saber falar português? E quando o professor chegava, ele chegava em outubro. Nossa, muito difícil mesmo. Um absurdo. E aí, esses caras aí que não sabem nada, vêm falar que o ensino na época da ditadura era uma beleza. Para começar, ninguém podia comprar nem livro. O cara que tinha um livro de história geral, ou história do Brasil, ou história média, etc., etc., você juntava 5, 6 lá na carteira para estudar com ele. O livro era um absurdo, cada livro. Um livro de matemática era caríssimo. Uma gramática de português era caríssimo. E como aconteceu essa parte teórica e prática, as turmas, os professores, que memória o senhor tem dessa turma e dos professores? Ah, rapaz, quando a gente vai fazendo as matérias no departamento, nos departamentos, né? Departamento de Psicologia, Faculdade de Educação, Departamento de Educação Física, aí que você vai começando a entender por que o professor Darcy Ribeiro é um gênio, né? Ele consegue fazer uma teia onde você se integra com todo mundo e você começa a desenvolver o seu cérebro. Mas antes de falar dos professores de educação física, lá do CO, da Maria Ruth, do William, do Fernandinho, que foi professor de natação 1, do Rio, que foi meu professor de atletismo 1, da Maria José, que foi minha professora de prática, eu tenho que falar do que aconteceu quando eu peguei cálculo no primeiro semestre de 70, no segundo semestre de 75. Era o terror da UNB. Todo aluno do Departamento de Educação Física passava 4, 5 anos, porque ele reprovava 3, 4 vezes o cálculo e a física. Na física, eu passei tranquilo, porque eu sou disciplinado, tinha que fazer o laboratório. Mesmo que eu não fosse bom em física, eu ficava ali junto com o monitor, eu conversava muito. Então, eu era dedicado, eu fazia o laboratório bem feito, e aquilo ali ajudou nas minhas notas nas provas. Eu não sou muito bom em física. Mas em matemática,
eu tirava de letra durante todo o ginásio e quando teve matemática no primeiro grau, função, logaritmo, cara, eu era o melhor da sala. Então eu comecei a fazer cálculo e MM. E na prova de derivada, não sei se você já... qual curso você fez, ou se você estudou na UNB? Não, é educação física. Eu fiz Na educação UNB? física. Não, na UNB eu fiz, na FEF eu fiz mestrado e na FE eu fiz doutorado. É porque o cálculo 1 da UNB, na época, era cálculo 1, 2 e 3 no CEUB. Então, quando você faz derivada, a prova de derivada ela ia de A a Z. E quando você terminava o gráfico da derivada, era um coração, que era uma cardioide. No plano cartesiano, era uma cardioide. E você tinha que... Não tinha jeito de colar, era impossível. Você tinha que responder aquilo A, B, C, até chegar no Z, que você ia dar o valor verdade. Aí eu falei, caramba, eu dou conta. Porque até aí eu tinha medo de ser jubilado da UNB. Depois que eu fiz a prova de derivada, eu falei, não, eu não vou ser jubilado. Então, por isso que eu falo, por essa história, você já viu que não foi nada fácil. Entendeu? Porque tinha o problema financeiro, tinha o problema do meu pai, e problemas esses mil, tá? Eu só falei que ele é alcoólatra. Não preciso falar as coisas que um alcoólatra faz, tá? Então, ainda tinha que, às vezes, sair correndo de onde eu estava para vir acudir, porque deu um problema seríssimo em casa. Então, quando eu fiz a prova de cálculo, de derivada, eu falei, eu posso. E aí, eu tenho orgulho por causa disso. Quando eu fui fazer a prova de integral, todos os alunos de engenharia de um lado, os de medicina do outro, eu fazendo a prova de integral, tirei 10. Aí, ó, eu falei, nada me segura mais, nem a falta de dinheiro, que é fatal. Fiz as matérias lá com a Maria Ruth, ginástica 1 foi MS, atletismo foi MM, natação foi MM, tive um desentendimento com o meu orientador, que era o Fernando, aí é um problema aqui. Ele apaixonou por uma menina que era muito amiga minha e a gente não sabia se namorava ou não. E eu achei que pintou uma retaliação, mas depois ele se arrependeu e me passou. Tem mais alguma história assim interessante que possa contar? Porque nem todas a gente pode, né? Sobre essa convivência com colegas, professores, o ambiente da educação física. Agora eu vou entrar no ambiente da educação física, porque G1 era pré-requisito para um monte de coisa, né? Um monte de disciplinas. Aí eu fiz atletismo 2 com o Cantarino, fiz voleibol com a Maria Helena, fiz basquete com o Baltazar, tudo isso pré-requisito era G1. Então, foi aí que a gente entrava ali naquele ambiente de educação física e se sentia adolescente, né? Porque o menino da comunidade pobre é diferente do menino da interquadra aí da 106, 108, porque aí você está cercado por árvores, a quadra bem arrumada, gramado, você tem toda a segurança. E aqui você estava jogando bola na quadra, chegava os caras maiores que você, te metia porrada e te tirava da quadra, entendeu? Não tem o mínimo. Inclusive, eu tento falar isso para os meus filhos, aprender a dividir espaço. As pessoas não sabem dividir espaço. Todas essas brigas no trânsito, essa impaciência no trânsito, essa histeria no trânsito,
É porque a pessoa nunca aprendeu a dividir espaço. Porque se tem um clube aqui, tem uma quadra de vôlei, uma quadra de basquete, uma quadra de areia, você pode usar as três de três formas diferentes. Não precisa todo mundo brigar por causa da quadra de vôlei, nem por causa da quadra de areia, nem para a quadra de futsal. Mas essa divisão é que eu pensei que eu penso e tenho certeza que depois que eu fiz educação física, muitos alunos aprenderam a fazer isso comigo. Entende? Então, lá na educação física, que a gente aprendeu que você podia jogar bola com segurança, você podia fazer um basquete com segurança, um voleibol, uma natação, que você estava cercado, protegido pelo ambiente, né? Quando você sai de uma comunidade pobre, você não tem essa certeza não, viu? Isso aí, por isso que eu estou falando. Muitos alunos meus aqui na EIT, alunos ótimos, tá? Que passaram no PAS, passaram no vestibular, ele chegava para mim e falava assim, professor, na aula do senhor é a única aula que eu tenho para fazer atividade física e me distrair. É maravilhoso poder vir aqui para o colégio fazer uma aula de educação física. E isso, essa parte social, a educação física, tem que esquecer um pouco a parte de esporte. Eu sou um tarado por esporte, tá? Eu sou super competitivo. Mas a educação física tem que esquecer um pouco essa parte técnica, essa parte esportiva competitiva e trazer um pouco o social. Que é o social que vai trazer o cara para aprender a esperar, aprender a dividir espaço, aprender que uma bola é para 22 jogar e não pode segurar a bola sozinho, e por aí vai. Essa parte social na educação física eu só valorizei depois que eu fui professor em comunidade pobre. E o seu ensino na UNB foi de 74 a 77? Isso, eu entrei em 74,5, foi 3 anos e meio. Eu acho que eu fui um dos poucos alunos que formei em 3 anos e meio, fiz 180 créditos. Então, aí observando a sua história, essa preocupação com o lado social, e essa valorização, o senhor vivenciou a educação física na década de 70. Muita gente, Sim. o senhor mesmo falou que era uma época assim, de muita repressão. E Sim. isso, como é que eu posso dizer? Ampliou essa questão social para o seu trabalho, mesmo não tendo tanta liberdade assim no ensino superior, né? Privado de algumas coisas de falar, a questão dos livros e tudo mais que o senhor me contou, fez aflorar essa questão social, a importância disso no mundo lá fora. Eu tenho umas histórias para contar depois que eu formei, que eu passei 1 ano desempregado, né? E aí foi terrível também. De março de 75, e em junho eu entrei na ACM. E até 78 eu trabalhei na ACM. Eu entrei na ACM, tinha 190 alunos. Quando eu saí da ACM, tinha 4.000 alunos. E saí com a mão na frente e outra atrás. O cara não me deu nem o meu fundo de garantia. Mas isso aí é outro papo, isso é a consciência dele. Eu estou vendo aqui atrás, eu estou vendo aí atrás do senhor várias medalhas e troféus. E a gente começou a falar um pouco da questão competitiva. O senhor falou que é muito competitivo. Como é que aconteciam as competições na universidade no seu período de estudante? Qual esporte praticava, além do futebol? Que eu imagino que o futebol era prioridade ou não? Foi o futebol que me trouxe para a educação física, né? Porque quando eu era criança, eu não vou falar que eu sou pequeno, porque eu sou pequeno até hoje. Tenho 1,70 m, eu sou pequenininho. Se eu tivesse 1,80 m, eu teria tentado jogar futebol. Em 61, quando eu cheguei em Brasília, em 62, que eu cheguei aqui em Taguatinga, meus irmãos foram jogar bola e eu já fui ser mascote do time, com 8 anos.
Então, só tinha futebol de campo. O único esporte que pobre pratica em todas essas comunidades aí é futebol. Então, eu já era o mascote do time. Então, sempre que meus irmãos iam jogar bola, principalmente o irmão do meio, ele me levava junto com ele. Então, aí ele estava jogando num time de, por exemplo, de 14 anos, eu estava jogando no time de 10. Eu sempre ia junto com ele. E então foi o futebol que me levou para a educação física e me levou para a enfermagem. Mas eu ia ser enfermeiro, menino. Eu tive até uma aula com o Ney Mato Grosso, lá no hospital de base. Ele era enfermeiro lá, você sabia disso? Ney Mato Grosso? Ney Mato Grosso. O cantor? Não, sou fã de carteirinha dele. Eu não sabia que Ney Mato Grosso era enfermeiro no hospital de base. De Brasília. Caramba, olha só, mais uma descoberta. Nós tivemos uma aula com ele passando lá, mostrando as coisas de enfermagem. A gente não, ninguém nem sabia que era Ney Mato Grosso, depois que ele virou tudo que ele virou. Bom, aí, quando eu ia fazer o estágio de enfermagem, eu passei no vestibular. E aí, a vida ativa, a partir de junho, como professor da ACM, né, estagiário. Mas antes eu tenho que contar uma história aqui, que a gente saía aqui do ônibus em Tabatinga, éramos uns 12 colegas, né? Tinha engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, processamento de dados. Era uma turma toda, física, química. Aí eu tive que contar para eles o meu primeiro salário conseguido pelo DAC, Diretoria de Assuntos Comunitários. Eu fui trabalhar era uma espécie de um clube, não sei, eu lembro que eu estava dando aula. E aí meu primeiro salário não deu nem para comprar uma sandália. Eu sei que, vamos supor, essa sandália havaiana aqui vale R$ 50. A sandália havaiana valia R$ 15. Eu ganhei R$ 10 e fui contar para a turma. Pois é, gente, eu estou precisando comprar uma sandália para que eu vou tomar banho lá no banheiro de educação física e termina as aulas lá, estou tomando banho descalço lá, em tempo de pegar uma doença no pé, tal. Eu fui comprar uma sandália, o dinheiro que eu recebi pelo trabalho de uma semana só deu R$ 10, a sandália era 15. Caramba, os caras me gozaram 6 meses que eu contei isso. Então, foi assim que começou. Depois entrei na ACM, 1 salário, 2 salários, cheguei a ganhar 4 salários. Eu dava 2 horários de manhã e 2 horários na parte de 5h30 até 10 da noite. Só um detalhe aqui. Aí ajudou a formar. Só um detalhe aqui, que eu vou fazer um link agora da sua entrevista com a entrevista da Neuzinha. E que ela me contou só depois que terminou a gravação e que eu postei, que ela lembrou de uma história. E aí, te ouvindo falar que não tinha 15, era cruzeiros na época, para comprar a sandália, mas ela me contou que durante o curso ela teve 2 filhos, né? Foram duas gestações. E que os colegas, ela esqueceu de falar no vídeo, e eu estou falando aqui agora em nome dela, que os colegas compraram enxoval para os 2 filhos dela. Fizeram uma vaquinha e deram enxoval. Muitos colegas passavam por muitas necessidades, igual o senhor passou. Deixou de comprar alguma coisa que ele queria para poder fazer uma vaquinha e comprar um enxoval para o filho da Neuza. Sim, a amizade era muito grande, viu? A gente tinha os filhos de políticos, tinha os filhos de militares, tinha os filhos de ministros, etc. Mas a maioria
que passava no vestibular das escolas públicas de Brasília realmente eram muito pobres. É óbvio que o pessoal do plano piloto, na época não existia a potência que é o Largo, a Península dos Ministros, etc. Era o pessoal das Açores, a Norte, Sobradinho, Gama, Tabatinga, né, Núcleo Bandeirante e Guará. Então, esse pessoal que vinha da periferia, né, Tabatinga é a cidade satélite, é a periferia, Núcleo Bandeirante é a periferia. Então, hoje tem periferia da periferia, né? O pessoal aí que fala que Brasília é um avião, Tabatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol é o escapamento do avião, né? Então, Hoje. é a verdadeira Belíndia, né? Então, e estávamos falando antes da questão competitiva. E aí Vamos eu lá. lembrei de colegas, tinha colegas, meninas, que tentavam se matricular no futebol e nunca conseguiam. O futebol era só para meninos. Quando eu cheguei na Fundação Educacional, eu tive um problema muito sério, porque era proibido dar futebol nas escolas e era proibido dar futebol para meninas. E voltando àquela parte social lá, antes de entrar nisso aí, quando eu entrei na fundação em 1979, eu não fazia chamada, porque eu tinha tanta coisa para trabalhar com os alunos que minha aula era cheia. Aí, um dia, a diretora ficou sabendo que eu não fazia chamada, ela ficou desesperada. Mandou o porteiro sair da escola e ir lá na quadra me buscar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Professor, senta aí. Eu falei, o que foi, professor? O senhor não faz chamada? Eu falei, não, nunca fiz chamada não, vem todos os alunos na minha turma. Eu conferia o primeiro dia, de 1 até o 35, estava todo mundo lá. Na semana seguinte eu conferi de novo, eu parei de fazer chamada, porque eu já tinha um bom relacionamento com ele, eu tinha uma boa memória, né? Eu te contei os negócios das 380 firmas e tal. Não, o senhor não pode fazer isso. Se o senhor não fizer chamada, eu vou ter que mandar o senhor para a comissão lá do complexo, do seu canto. Ah, tudo bem, então eu faço chamada. Mas eu não fiz a chamada não. Sabe o que eu fazia? Eu botava o dia lá e mandava os alunos pegar a caneta, cada um ia lá e botava o pontinho na sua chamada, enquanto eu estava trabalhando com os alunos. Eu tinha tanta coisa para fazer com os meninos eram tão carentes, e eu ia perder tempo com chamada, eu conversava, eu trabalhava psicomotricidade, eu trabalhava interação social, aquele joguinho de estafeta, tal. Meninos de quinta série, eu ia ficar ali botando os meninos sentados para fazer chamada, para perder 15 minutos de aula. Então, eu não fazia. Então, lá na parte social, competitiva, também, quando a gente voltou lá no CO, a gente da educação física tinha que participar de competições e tinha que ajudar na hora de fazer os times da UNB para participar. Então, aí a gente ganha uma experiência em organização esportiva, né? Eu já fui árbitro geral de natação, chefe de cronometrista, juiz de prova, juiz de percurso da natação, no atletismo, etc, entendeu? Então, como a gente era do Departamento de Educação Física, quando tinha os Jogos Universitários do Distrito Federal, geralmente, as competições que eram no UNB, a gente ajudava de uma certa forma, como árbitro, como juiz, etc. E a sua experiência no estágio supervisionado, no final do curso, né? A supervisão, o seu primeiro contato com a escola, o conhecimento do curso posto em prática na escola. Eu não sei se alguém falou isso aqui. Os 3 alunos mais caros que tinha na UNB eram os alunos não sei se te falaram isso, eram os alunos de arquitetura, medicina e educação física. Alguém falou isso? Não, não. O aluno de educação física era muito caro para a UNB.
porque quando a gente estudou lá tinha pista de tartan, piscina de salto, piscina olímpica, piscina semi-olímpica, tudo de primeira qualidade. Você ia fazer uma aula de basquete, tinha 40 bolas de basquete da melhor. Você ia fazer uma aula de vôlei, tinha 40 bolas da Mikasa. E por aí tudo era do melhor. E isso fazia o curso de educação física e de música muito caro. Lá na música, na arquitetura e na medicina, não tem jeito de você economizar. Então, o curso de educação física era muito caro. Quando a gente entrava em alguma competição, devido você ter esse padrão, você tinha quase que a obrigação de ganhar. E voltando à pergunta do estágio supervisionado, quando eu cheguei no estágio supervisionado, minha professora Solange, um anjo, eu amo Solange, se ela ouvir isso aqui, Solange, eu te amo, falou, você não vai ter as facilidades que você tem aqui, é melhor você carregar as bolas, se você quiser dar iniciação de basquete, de vôlei, futebol, então você divide o estágio supervisionado, porque você não vai sair aí com 40 bolas nas costas dentro do ônibus, os caras vão pensar que você é maluco, né? Então, o estágio supervisionado eu tive que muitas vezes levar, aí eu já sabia o mato que eu ia lenhar na fundação, né? Eu tive que levar para o estágio supervisionado várias vezes material. Mas foi tranquilo. E com toda essa dificuldade, alegrias e tudo mais, a formatura. Me fala da formatura, o último semestre na UNB. O último semestre você já é veterano, né? Porque tudo eu sou meio precoce, sabe? Eu adianto as fases, né? Então, quando eu só faltava o diploma, no último semestre eu já assisti a aula, sabe quando você assiste a aula e fala assim, acho que eu estou perdendo, o maior respeito aos professores, tá? Acho que eu estou perdendo tempo. Eu era assim, ó, quando eu entrei na UNB, a prova do departamento da Faculdade de Educação e da Faculdade de Psicologia era um ensino programado, era uma instrução programada. Você tinha que acertar 75% da instrução programada, senão você não mudava. E era feito tete-a-tete com o professor. Oral? Oral. 75% oral. Na prova oral? Então, por isso chegou no final se sentindo veterano, né? O ensino foi muito bem aplicado e muito bem assimilado. Mas aí é o que eu falo. Muitas vezes, a Maria Ruth uma vez fez uma crítica à minha pessoa que eu nunca esqueci. Mas eu não justificava, né? Não é que o sono entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? Dizem que o sono se propaga no vácuo. Não é isso, não. É que eu não vou justificar para ela o que ela falou, mas ela falou assim, Bosco, tu és um homem muito apressado, nunca para conversar. Mas era que eu que sabia o que eu estava passando, né? Então, não adiantava eu parar para ela, você vai me dar R$100 por semana para me ajudar a manter aqui na UNB? Não. Então, não adianta eu conversar com você. Eu estou aqui no meio do mar, sem colete salva-vida e tentando me salvar. Depois que eu me salvar, lá na praia, se você tiver um tempo, a gente para conversar. Antes, não. Então, é mais ou menos isso. Então, pode aproveitar e mandar um recado e pedir desculpa aí que não conversava, porque com certeza tanto a Solange quanto a professora Maria Ruth vai estar assistindo. Pois é, mas eu amo a Maria Ruth, eu achava ela muito bonita, muito dedicada, ótima dançarina. Eu lembrei desse comentário
Porque várias vezes na minha vida eu ouvi vários comentários. Mas aí, se você parar para conversar, você não vai alcançar seu objetivo. Você vai conversar a hora que alguém para te perguntar, igual você parou, e eu achei que era necessário a gente conversar. E por que que eu falei que eu tinha 3 a 4% de chance de formar em 100? Olha a história, minha filha. Olha a história. Realmente. E observando a sua história, o senhor sente que o seu objetivo foi alcançado na educação física? Eu ouço e não paro para conversar. Muita amiga minha, eu estava aposentando, tem um troféu ali que me deram o dia que eu aposentei lá na escola. Me deram uma gravata do Fluminense e um troféu com uma bola. Todo mundo sabe que eu sou fanático por bola. Aí, quando eu fui fazer pós-graduação no ano 2000, minha mãe teve câncer. E eu paguei a primeira parcela da pós-graduação, eram 12, e não paguei as outras. Aí, no final do curso, eu não pude fazer o trabalho de conclusão do curso. Foram 12 matérias, faltou o trabalho de conclusão do curso, que era a 12ª. Eu tirei 11 SS nas 11 matérias, mas não fiz o trabalho de conclusão de curso. A pós-graduação foi em qual área? Educação física escolar. Ah, tá. Aí que eu ia defender essa ideia de social. Tá? Eu ia varrer o esporte, porque de 1990 a 2010, todo ano, eu arrecadava de 60 a 80 cesta básica para dar para as entidades de Brasília. E graças ao social que eu convenci os alunos a fazer. E hoje... 20 anos. 20 anos fazendo isso, tá? E ninguém sabe. 20 anos? Só os professores da EIT que sabem. Nossa. Então, quando eu estava aposentando, uma amiga muito, a Flavinha, inteligentíssima, ela fez uma coisa em 2010 que eu fiz quando eu entrei no setor O. Eu criei uma cinemateca para os meus alunos. E ela fez a cinemateca aqui em 2010 na EIT. Aí, como ela falou, eu falei, essa menina vai longe. Aí, ela falou assim, o Bosco, ele vai embora da educação física, é uma perda. Ele completou o ciclo. Certo, mas aí eu percebo que faltou um pouco mais. O senhor fez jornalismo e virou repórter esportivo? Essas medalhas, troféus? Não, eu fiz psicologia de 77 até 82, quando eu ia fazer psicologia clínica, né? Que teve um episódio do Harry Kinsey lá, que a carta que o Fux mandou para mim é hilária. E eu fiquei com tanta raiva que eu rasguei e queimei. Eu devia guardar aquela carta para todo mundo saber o que é um regime militar. Entendeu? Todo mundo tinha que ler aquela carta. Foi a pior... Eu não me arrependo das coisas que eu faço. Mas eu fiquei com tanta raiva que eu rasguei aquela carta e toquei fogo. Foi ele falando assim, ou você sai da UNB ou você vai ser preso. Certo. O Fux não sei o quê, ele era o diretor lá, um dos caras abaixo do capitão de mar e guerra, lá, o Zé Carlos Azevedo. Entendeu? Então, é isso. Um regime de força, ele te faz muito mal. Porque ele exerce a força. Ele não tem argumento, ele exerce a força e usa o poder. E a sua formatura do curso de Educação Física se deu nesse contexto? Nesse contexto. A formatura com o pessoal de Educação Física foi uma coisa maravilhosa. Depois eu fiz o curso de psicologia
trabalhei 1 ano no HPAP, né, usando o curso de psicologia, aí desisti da psicologia, aí tentei fazer a pós-graduação no ano 2000, aí minha mãe teve câncer, eu tive que gastar o que eu tinha, o que eu não tinha, graças a Deus minha mãe viveu mais 6 anos, né? Para quem estava com um câncer, metástase, a gente conseguiu reverter muita coisa, ela viveu mais 6 anos, então valeu a pena o dinheiro que eu gasto, não foi gasto, né? Uma vida não tem preço, e aí em 2010 eu voltei para o jornalismo. Aí em 2006 eu comecei a fazer jornalismo, em 2008 eu comecei a fazer o que eu faço hoje, que é ser radialista, cronista esportivo, e estou junto na diretoria da ABCD, Associação Brasileira dos Cronistas Desportivos. Que bom, que bom. Continuou na educação física, passou muito bem pela prática social, também envolvendo a educação física. Mas foi a psicologia que me ajudou muito, viu? Ah, psicologia. Então, a sua formação é educação física, psicologia e jornalismo? Eu sou licenciado e bacharel em psicologia. Eu não formei em clínica porque eu fui expulso, né? Ah, Eu certo. fui em clínica porque eu queria trabalhar com orientação vocacional, que eu acho que a pessoa certa no lugar certo, ó, por exemplo, você teve 40 minutos aí para me ajudar a fazer essa entrevista. A pessoa certa no lugar certo, ela tem paciência, ela trabalha feliz, ela é feliz. Ó, eu vou te dar uns exemplos do que eu fazia lá na IT. Eu estava dando aula na quadra, eu orientava os meninos aqui no treino, que ia para o jogo de futebol de salão, assistia as meninas na quadra do lado, treinando para voleibol. Os meninos que queriam fazer basquete, eu pegava um monitor, botava eles lá no monitor. Ainda chegava alguém, o pessoal da diretoria, em vez de ficar na salinha recebendo as pessoas, entrava para resolver os problemas. Eu saía lá da quadra. O que você quer, minha senhora? Ah, eu quero falar com não sei quem. Eu ia lá dentro e ainda chamava a pessoa. Por quê? Porque eu tinha interesse em atender bem as pessoas. Porque eu sei que a escola, aonde a escola falhar, você não precisa tentar mais nada. Tá certo. É muito bom mesmo. E lembrando que esse vídeo ele vai ficar público e muitas pessoas que não são de Brasília não entendem muito bem as siglas. A sigla dessa escola, EIT, significa Isso. o quê? Explica para nós. Olha, como você é sábia, sabia? Pô, me emociona. Escola Industrial número 1 de Tabatinga. E aí você me traz de volta o passado. Meu irmão estudava na EIT, que meu irmão mais velho, ele é mecânico de máquinas pesadas e tem Advance, porque meu pai era um grande mecânico. Meu pai, com o 3º ano primário, era chefe dos mecânicos da Camargo Correia. Minha mãe era analfabeta, mas meu irmão me levava para a EIT. E a EIT, a Escola Industrial número 1 de Tabatinga, ela veio montada do Paraná com 40 profissionais para ensinar tipografia, que era jornalismo, madeira, torno em madeira, por exemplo, aquele negócio, xadrez que você viu na mesa, a gente fazia aquilo de madeira, daquela cor ali. Então, a EIT, ela tinha 5 especialidades em cursos profissionalizantes. E ela era uma escola esportiva. Ela tinha uma quadra polivalente cercada por um coliseu. E por isso que eu te falo, ó, a violência contra o povo, ela é tão grande que o povo não percebe. Eu só percebi isso depois que eu entendi sociologia,
filosofia e alguns livros que eu li na psicologia. Por exemplo, o que os militares fizeram na Haiti? Em 1964, o SEAB foi invadido por militares. O que é o SEAB? Explica a sigla para nós. Centro de Ensino Médio Ave Branca, CEMAB. Haiti, Escola Industrial Tabatinga, Colégio Tabatinga Norte. Essas 3 escolas foram invadidas por militares e você, pasmem, mandaram passar o trator no Coliseu da Haiti, onde ficava os grêmios, onde ficava o material de todos os professores, onde ficava o material de todo o esporte desenvolvido na Haiti. Passaram o trator, sabe para quê, minha filha? Para apagar a memória. Isso é um crime. Então, quando as pessoas aí que não conhecem, defendem regime militar, elas não sabem o que é um arquipélago Gulag. Elas não têm noção. E por que eu aprendi isso? Tem um livro na psicologia do Ivan Goffman, Prisões, Manicômios e Conventos. Se você tiver oportunidade, leia. Quando você entra na prisão, você perde sua roupa, rapa sua cabeça e você ganha um número. Você é despersonalizado. Então, toda ditadura, todo arquipélago Gulag faz isso. A primeira coisa que ele faz é acabar com a memória. Quando os Estados Unidos, no Pan-Americano, perdeu para o Brasil, lá em Indianápolis, eles foram lá e passaram o trator no ginásio para apagar a memória da derrota. Lembra disso? Oscar, está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô tentando imaginar essa situação aqui que parece absurda, né? Mas aconteceu. Os americanos destruíram o ginásio de Indianápolis, onde o Green Team perdeu para o timinho brasileiro, do Oscar Smith e Companhia Limitada. O Oscar fez 45 pontos de 3 pontos. E o motivo foi a derrota? Foi a derrota, eu não sabia disso, não? Não. Eu não tinha conversado com um jornalista antes, principalmente dessa área esportiva. Olha que legal. Agora, você sabe por que eu fiz psicologia? Porque eu queria trabalhar com a psicologia em alto nível esportivo. Porque a pessoa falou, eu estava jogando, eu passei para ir para o vestiário e o cara falou, esse menino joga demais, mas o emocional dele acaba com ele. E era comigo, não? E eu ouvi. É muito interessante. Eu estou vendo aí, e o pessoal que vai assistir o vídeo também tem essa visão das medalhas, dos troféus. E como estamos aqui fazendo essa entrevista no computador, não dá para mostrar. Mas a mesa de jantar, da sala de jantar do Bosquinho, ela tem o formato em volta de uma pista de atletismo ao centro. Oi? Explica para nós essa mesa. Uma pista de atletismo balizada, um campo de futebol que eu fiz para jogar botão com o meu neto, porque desde 7, 8 anos eu jogo botão, né? E no meio do campo, entre as duas intermediárias, eu botei um tabuleiro de xadrez, porque é ali que o jogo se define. E o futebol brasileiro está abaixo uns 3 degraus, porque os europeus já não dão mais o contra-ataque para o Brasil. E o futebol brasileiro, desde 1970, é um futebol reativo. O futebol mundial hoje você tem que ser propositivo. Então, o xadrez ali entre as duas intermediárias, porque ali é a zona de pensamento que define o futebol. Interessante. Caminhando já para o final, tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Uma mensagem para os estudantes da educação física?
seus professores, algo que gostaria de dizer, não só para os professores e colegas da sua época, mas para os estudantes e professores de hoje. Me chamou muita atenção essa história de acabar com a memória. E é justamente isso que nós não queremos. O Centro de Memória da Faculdade de Educação Física, ele já é uma demanda institucional de muitos anos. E nós estamos organizando isso por ocasião do meu pós-doutorado, que é o objetivo traçar essa trajetória histórica da universidade, que não começou em 97, com a inauguração da FEF, e sim bem antes, com o curso de Educação Física, que teve seu primeiro vestibular em 72, né, no antigo Departamento de Educação Física na Faculdade de Ciências da Saúde. Então, a ideia é recuperar essa memória, escrever a nossa história e deixar isso registrado. E a sua história é muito bonita, tanto pela questão esportiva, mas eu particularmente admiro muito a questão social da educação física. Qual seria a mensagem que o senhor gostaria de deixar? A mensagem é dura. Lembro-me da frase do Churchill, antes do dia D, que ele falou que só prometia trabalho, suor e lágrimas. Quando meus irmãos saíram do ensino médio com medidas autoritárias, eles foram embora de Brasília e eu passei a cuidar do meu pai e da minha mãe. E quando veio a reforma de ensino, todos os 3 colégios de Tabatinga, CTN, EIT e SEAB, eles, quando iam fazer vestibular, contratavam ônibus e escreviam assim: viemos para faturar. O ônibus chegava lá na UNB com as faixas do lado. Viemos para faturar, ou seja, passar no vestibular. Mas o Fernando, ele foi até da 2ª turma. O Fernando foi nosso professor de estudos sociais. Ele foi da 2ª turma do Supremo. Fernando, não sei o que, não lembro mais o nome dele. Ele falava que a reforma de ensino 5692 foi um jeito de tirar os alunos da rede pública, porque, querendo ou não querendo, a base da pirâmide, sendo muito grande, ela vai produzir alguém bom. E quando tinha o científico e o clássico, esses bons iam chegar na universidade. Então, quando veio a reforma de ensino, ela só foi para as escolas públicas, ela não foi para as escolas particulares. Hoje é o contrário, o curso técnico está na mão das empresas particulares, porque todo mundo sabe que gera dinheiro, e a universidade pública trabalha com os colégios particulares para levar alunos. O PAS, fazendo 50% para as escolas públicas, estabelece a justiça. Então, a minha mensagem é a seguinte: independente de viés político, em 500 anos de governo no Brasil, formou-se 5 milhões de médicos. Em 10 anos de PT, formou-se 8 milhões de médicos. Então, o que a classe alta brasileira não aceita não é corrupção, não. Ela não aceita é que os pobres venham a ascender socialmente. Tá? Independente de viés político. Porque hoje em dia, quando você fala em viés político, o cara é esquerdopata, petista, lulista, não. E outra coisa, hoje não se fala mais em esquerda e direita. Hoje tem um cara chamado Zygmunt Bauman, que a sociedade é líquida. Quanto menos estruturas rígidas ela tiver, mais fácil vai ser a interação. Aquela ideia do líquido, na vasilha que você pôr, ele adquire a forma. Então, a minha mensagem é essa.
é, é que é difícil, as possibilidades são menos de 3, 5% em 100, mas é possível. E que, por que eu falei no social? Se você tiver todo mundo comendo batata, não tem diferenciação social. Mas se tem um cara aqui comendo batata e esse cara aqui está comendo bacalhau, causa a revolta. É óbvio, nós não vamos ter uma sociedade onde todo mundo vai ter 100%, mas é fundamental diminuir essa exclusão social. Então, acessibilidade, inclusão social, viés né, de gênero, viés de raça, para melhorar a nossa sociedade como um todo. E isso só é possível através de políticas públicas, viu, Alessandra? Tem que ter política pública, porque senão a gente vai continuar cada vez mais tipo África do Sul, fazer um apartheid entre pobres e ricos. É isso aí, não tenho muito para falar não, é isso aí. Tem muito para falar e tem muito para ensinar, sim. E eu aprendo, assim, a cada entrevista eu aprendo algo novo. E essa troca de experiência, esse compartilhamento dessa memória tem sido muito favorável para a gente entender não só a história da UNB, da educação física, mas o contexto atual da época. E me chama a atenção que o senhor usou a palavra, não muito, usou a palavra difícil, a gente sabe que não foi fácil, e usou a palavra possível. Eu não percebi ênfase no impossível. E aí eu lembro eu lembro, estou falando aí que não parava muito para escutar, né? Porque muita gente, não digo de professores, estou falando, isso é impossível, isso é impossível. Aí a pessoa, antes de tentar, ela desiste. O senhor não sabia que era impossível, foi lá e fez. É, é Isso é verdade. muito bom. Eu tenho um filho, eu não falei isso para ele. Ele é formado em mecatrônica, ele é muito bom, viu? Ele formou em 10 semestres em mecatrônica. Eu acho que foi um dos poucos alunos na UNB que fez isso. Ele sempre escreve lá, não estou cansado. Eu nunca falei isso para ele, mas vou falar assim que ele vier aqui em Brasília, ele está em São Paulo. Até os 35 anos eu nunca falei a palavra estou cansado. E o que o senhor gostaria de dizer para ele? Aproveita e diga. Ele sempre fala assim, eu não estou cansado. E hoje ele tem 26 anos. Então ele está sempre trabalhando. Eu não estou cansado. Eu nunca falei isso para ele. Eu acho que isso foi imiscuído geneticamente no cérebro dele. É a questão do exemplo. Tem muitas coisas que a gente não precisa falar. Só de fazer, o outro já assimila. Nós aprendemos de várias formas, né? E a observação é uma delas. E observando a sua história, eu digo com toda tranquilidade, a Educação Física da Universidade de Brasília, hoje, Faculdade de Educação Física, tem muito orgulho de ter tido estudantes pioneiros, como o senhor. Pioneiros, nós estamos chamando estudantes e professores pioneiros, aqueles que iniciaram o curso de Educação Física, principalmente os da década admitidos e ingressantes na década de 70. Esses são os pioneiros que abriram portas e, através dessa memória, continua abrindo portas para novos estudantes, mostrando a realidade e de forma objetiva de como aconteceu as coisas. É uma história verdadeira. E o Centro de Memória da Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília, agradece muito a sua participação, o seu depoimento e esse compartilhamento de experiências vividas.
Muito obrigado. Bosquinho. Ô, Alessandro, deixa eu falar mais uma coisa. Passavam 25 no vestibular. E olha quantos formavam. Formavam 6, formavam 8, né? Você vê o pente fino que era e a qualidade de quem conseguia formar. Isso é visível, isso é muito, a gente já observou muito isso. Os alunos, todos muito bem sucedidos, muito bem resolvidos, saem com experiência muito boa e desenvolvem bastante esse lado social, independente da área de atuação depois. E aí a gente vê a importância de passar por disciplinas que às vezes a gente acha que não vai agregar em nada na formação e só percebe isso na prática, quando está lá no campo de atuação. Verdade. Ô, Alessandra, muito obrigado pela oportunidade. Espero de alguma forma ter contribuído aí, tá? E você está de parabéns. Eu acho que o povo brasileiro, o povo brasileiro tem um país para construir, entendeu? E nós só vamos construir se a gente tiver memória.